Voltou. Vamos ver se agora vai. Bom, gente, boa noite, vamos entrando. Estamos começando aqui uma live do 3 dicas em 30 minutos. Hoje nós vamos fazer uma live com a psicóloga Vivi Conzatti. Nós vamos falar sobre organização de recomeço. Caiu tudo aqui, Jorge, deu um apagão. Vamos ver se agora vai. Vamos esperar a Vivi entrar. Vamos lá. Então, para vocês terem, né, uma ideia do que a gente está fazendo uma série de lives que são as 3 dicas em 30 minutos. E aí a gente faz com vários profissionais, que é psicóloga, e o nosso tema é sobre organização de recomeço. Vamos recomeçar. Meu Deus, Vivi apagou tudo aqui em casa, deu um apagão. Então, me dão uns 3 tipos diferentes de aflição aqui, não posso nem falar, né? Não, tranquilo, acontece. Acho que o pessoal já está acostumado aí, depois de um ano e pouco de pandemia, é muita gente fazendo live ao mesmo tempo, a internet não aguenta, né? E apagou tudo aqui, apagou luz, apagou a internet, apagou tudo, mas voltou. Então, Vivi, Amém. de novo, vamos recomeçar. Quero que tu comece te apresentando para o pessoal. Bom, primeiro eu tenho que fazer um comentário, né? Gisele, minha amiga de longa data, mas ela me quebra as pernas quando pede para uma geminiana falar 3 coisas em 30 minutos, né? Acaba com a vida da gente. Mas eu sou a Vivi, eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga e servidora pública no município há 15 anos, né? Psicóloga há 20 já. Tive a felicidade de trabalhar um tempo com a Gi, né? Nessa jornada, e assim nos conhecemos. Atuo muito com a parte de psicologia clínica e psicologia organizacional, né? Também. Nesse momento, eu respondo pela supervisão de operação de 2 unidades de saúde do município, né? As 2 ligadas à área de saúde mental. Tenho também vivência em palestras e cursos de formação pela área de gestão em pessoas. Então, daí eu acho que surgiu a ideia, né, Gida, de fazer essa sequência de lives que ela vai fazer, e acabou me convidando, e eu estou muito grata por estar aqui, né? Para falar justamente de algo assim que é tão atual, né? Que são os recomeços, né? E os percalços que a gente acaba passando, e às vezes a vida nos leva a alguns caminhos que a gente acaba não esperando, né? Então, Gi, tu queres que eu já aborde o assunto e vá continuando com o tema? Vamos adiante. Não, vamos. Eu só vou me apresentar para aquelas pessoas que vieram do teu Instagram, né? Então, eu sou Gisele, sou personal organizer. Eu sou fonoaudióloga também cozinheira, né? E a ideia dessas lives curtas de 30 minutos é justamente porque, como tem aí uma enxurrada de conteúdo, para a gente focar e ser bem objetivas e práticas naquilo, para não ter aquela enrolação de convida, manda e tal. Então, vamos fazer uma live que seja bem focada no tema. Por que eu chamei uma psicóloga, né, para falar sobre organização? Então, assim, nesse meu mundo de organização, a Vivi sabe que eu trabalhei sempre com idosos, né? Gosto muito. E sempre aparece um pós-luto, né? Que seja o quê? Um dos cônjuges falece, e aí a pessoa que fica, ela fica com muita dificuldade de se desapegar e de fazer aquela organização das peças, do acervo, enfim. Só que essa organização pós-luto, ela está dentro de uma coisa maior, que é o que eu chamo de organização de recomeço, né? Então, só para a gente explicar um pouquinho, o recomeço é qualquer fase da pessoa que ela tenha que recomeçar. Então, como eu falei nos stories mais cedo, uma separação entre casal, que cada um vai para uma casa, ou um permanece, mas o outro sai, e precisa reorganizar, principalmente os homens que não estão acostumados, geralmente esse papel fica com a mulher.
A separação das crianças, né? Os filhos que ficam adultos e deixam o ninho e aquela casa enorme fica só para o pai e para a mãe, então de repente eles vão para um lugar menor e tem que reestruturar toda aquela casa que era grande. Infelizmente, alguns filhos falecem, então fica aquele cômodo com tudo aquilo ali do filho, como que é difícil fazer. Então, Vivi, a gente vai fazer assim, a gente vai falar um pouquinho desse lado psicológico, se é que a gente pode dizer assim, de um recomeço, se a gente precisa respeitar, então, essa fase do luto, quanto tempo é o normal, se é que isso pode se dizer, e daí depois tu vai dando as 3 dicas de como passar por essa fase, tá bom? Uhum. Bom, então vamos falar rapidamente, né, dessa fase, assim, né? Vivenciar o luto acho que é uma das experiências mais difíceis, né? Não só por um falecimento, mas pelo rompimento de uma rotina, de um apego, né? De uma vida partilhada, de momentos que estavam juntos, né? Ou novas fases, como é a síndrome do ninho vazio, que a gente costuma chamar, que é quando os filhos crescem e vão embora, né? Porque todos nós temos os nossos papéis, né? Acabamos vivenciando os nossos papéis. E por que sofremos, né? Porque nos apegamos, né? Se a gente observar hoje em dia, muitas publicações, muitos temas vêm tratando desapego, né? O como o papel do desapego, como é importante que a gente entenda que nada é nosso, né? De fato, Uhum. né? Nada é nosso e nada é permanente. Nós somos até mesmo nós, né? Somos passageiros por aqui, né? Há linhas que dizem que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, há linhas que dizem outras vivências, enfim. Quando nós temos que vivenciar a dor de uma perda, né? A gente não perde só aquela pessoa, a gente não perde só aquela pessoa que falece, que vai embora, que se separa da gente. A gente perde toda a nossa referência, de certa forma, com aquela relação que a gente tinha, né? Então, a gente precisa aprender a se reorganizar, né? E se reorganizar de dentro para fora, né? Se entender como uma pessoa que se separa, vamos pensar num casal idoso, né? A questão do luto com o idoso, né? Eu acho que quando você tem um casal idoso, né, que perde o seu parceiro, a pessoa que fica, ela perde a referência da vida dela, né? Um casal que trilha uma vida, que partilha uma vida extensa, junta, é muito mais difícil de conseguir desapegar e se reorganizar do que um casal que já estava ali no início da vida de casado, né? No início, que também sofre, mas tem uma perspectiva de uma vida mais extensa pela frente para se olhar para frente e dizer, vamos recomeçar, né? Uma coisa é eu me separar depois de 5, 10 anos de casamento e a outra coisa é eu me separar depois de 20, 30, 40, 50 anos, como aconteceu com meus avós que quando estavam quase 60 anos partilhando a sua vida, um deles faleceu, o outro foi no ano seguinte, né? Então, quanto mais tempo tem a relação, quanto mais apego ela envolve, né? Quanto mais apego ela se constitui, mais difícil de romper isso e mais difícil de vivenciar esse luto. Então, muitas vezes o que acontece o apego ao luto é o que resta para ficar ligado àquela pessoa. Então, é como se não deixa ela partir. Eu vejo isso muito acontecendo, né? Com casais idosos. Com filhos, né? É inimaginável, né? Pensar, né? Em deixar um filho ir, né? Eu tive essa experiência na minha família, né? Minha mãe faleceu cedo e
São 34 anos, completamos 34 anos esse ano de falecimento dela. E até hoje a minha avó, a mãe dela, diz que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ver um filho partir. Nenhum pai, nenhuma mãe deveria ver um filho morrer, né? A dor é muito mais difícil. Então, quando a gente rompe esse ciclo, a organização, ela é de recomeço mesmo, Gi. Tá? O tema que você trouxe é super pertinente, porque é um recomeço e uma reconstrução, na verdade, né? O recomeço prevendo uma reconstrução, de eu poder me olhar também e me perceber naquele novo momento e me permitir me reconstruir a partir de vivenciar a dor daquela perda, né? Então, ele... Vivi, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para tu complementares isso aí. Uma dúvida que até eu fico, porque geralmente o que acontece? Quando a pessoa está nessa dor, nesse luto, seja pelo falecimento do filho, do esposo, da mãe, ou uma separação, geralmente quem chama a gente não é essa pessoa, porque ela ainda não está pronta. É alguém da família, que no intuito de ajudar, né? Então, assim, uma irmã, um sobrinho, no intuito de ajudar a falar, eu vou contratar o personal organizer para ajudar a quê? A tirar aquelas coisas de perto dela, porque aquilo vai atrair mais o pensamento, ela vai ficar mais tempo naquele lugar. E aí, quando a gente chega, e muitas vezes a gente sabe na hora que não é a pessoa, eu sempre eu pergunto para a pessoa, porque na verdade as coisas são dela, não são de quem está contratando, né? Se realmente aquela pessoa se está no tempo. Então, assim, justamente isso que tu estás falando desse luto, como que a gente sabe, assim, o momento certo, quem é da família, um amigo, assim, que quer ajudar? É claro que cada pessoa é uma pessoa, tem gente que vai ficar um dia, um mês, um ano, mas existe alguma coisa, assim, pelo lado psicológico que chega a se tornar patológico? O que a família pode olhar assim? Não, ela está 3 meses, ok, mas ela está 3 anos e ela nem tocou naquilo ali. O que ela pode fazer? Ela pode procurar um profissional, né? Eu queria que tu focasse assim, um pouquinho nesse lado para a gente entender o que é um pouco esse normal, sabe? O luto, ele tem várias fases, né? A negação, a raiva, a dor, a aceitação, né? E aí, então, a reconstrução. Muitas pessoas, elas ficam presas nas fases, né? Vem a dor da perda, porque é o choque, né? Em seguida, algumas caminham para a fase de negação, de negar, não, isso realmente não está acontecendo, isso é um pesadelo, né? Ou elas mudam o comportamento, ficam com raiva, ficam mais irritadas, porque não conseguem absorver aquilo. Cada um vai reagir de um jeito, né? O que acontece, assim, o que foge ao padrão de normalidade, se é que existe, né? Porque Sim. isso tudo é muito sensível ao que aquela pessoa, que vamos pensar num luto, né? Ao que aquela pessoa que partiu representava, a forma como quem ficou encara essa perda, né? Porque às vezes tem pessoas que levam para o lado ele me abandonou, ela me abandonou, agora eu fiquei aqui sozinho, agora eu já não sou mais ninguém, porque eu não tenho mais aquela pessoa, né? Principalmente os mais idosos, porque a cultura do momento em que eles viveram era uma condição de casal, né? De se ver como um casal, ver-se sozinho era quase um demérito, né? Então, todo o contexto deve ser analisado nessa situação. E quando a família percebe que a pessoa está muito presa, a palavra é acolher, né? A pessoa que está sofrendo precisa ser acolhida, né? E a gente vem num ímpeto de querer resolver as coisas, né?
e de querer resolver rápido, porque tudo é para ontem, tudo tem que ser muito imediatista, que nós mesmos nos atropelamos muitas vezes, né? A síndrome de Burnout está aí para falar sobre isso, né? Que nós nos sobrecarregamos por não conseguir respeitar os momentos e as fases, e às vezes até mesmo dizer, cara, não estou bem, eu preciso desse momento. E quando você vive um luto, né? Eu cansei de receber pessoas no consultório que vinham porque os filhos estavam muito tristes. Mas por que ele está triste? Porque uma pessoa próxima a ele faleceu. Então, e quando faleceu? Ah, faz 3 semanas, faz 2 semanas, eu e o pai nos separamos e essa criança está muito triste. E óbvio que ela vai ficar triste, estranharia se não ficasse, né? Mas a necessidade de resolver as coisas. Então, quando um terceiro, né, quando um familiar chama, vamos arrumar isso aqui, tirar essas coisas daqui para aquela pessoa, né, parar de sofrer, porque ela fica olhando aquilo e fica sofrendo, é importante se fazer a pergunta assim, aquilo está trazendo sofrimento ou está trazendo acalento para ela? Ela está chorando porque ela está triste com a partida ou porque ela não consegue aceitar o que aconteceu com ela? Porque quando a gente pede uma pessoa, você chorar porque sente saudade, porque está triste com a partida, é natural, né? É uma parte de você que morre também, né? Vamos pensar o seguinte, pensando na gente, eu vivi a perda dos meus avós, eu só tenho uma, eu convivi com todos, né? Quando o pai e a mãe do meu pai faleceram, né? E eu lembro de estar no enterro deles, da minha avó, da minha nona, que foi a última que faleceu. Eu lembro de estar na casa dela e claramente pensar: isso aqui acabou. Acabou aquele momento da casa do vô e da avó, acabou aquele acolhimento, eles não estão mais aqui. É uma fase da minha vida, é um ciclo que se encerra, né? Então, não tem só a dor da partida da pessoa, mas tem a dor da perda daquela relação, do que aquilo representava, né? Então, é um ciclo que está se encerrando também. Então, é Agora, importante Vivi, que... não, Pode pode falar, terminar, Gi. desculpa. Não, é Não, então, importante só que... então, assim, só Para para a gente enganchar com a última modalidade de recomeço, para depois tu passar algumas dicas. A última modalidade de recomeço que eu quero falar é sobre quando um filho sai de casa, ou porque vai casar, né? Ou porque. E deixa as coisas na casa dos pais. É um recomeço para o filho, mas ele não perde o fio, né? Então, assim, também tem esse outro recomeço que é interessante, porque daí o que acontece? A mãe e o pai que ficaram com aquela casa querem usar o cômodo. De repente, a mãe quer fazer um ateliê, de repente, ela quer fazer daquele quarto uma sala de TV que ela nunca teve, mas as coisas dos filhos ficam ali. E por ser a casa do pai e a mãe, eu ainda me coloco nisso, que até hoje eu ainda tenho um cantinho lá, uma portinha no meu guarda-roupa antigo. Eu falei, mãe, deixa pelo menos isso aqui. E a gente acha que como aquele quarto foi nosso, a gente continua com ele, mas na verdade também não, né? Então, assim, esse é um outro recomeço do filho sair e levar as coisas dele. Porque os pais agora querem usar aquilo ali, né? Como é difícil a gente perder essa linha que liga uma casa à outra, né? O que tu pode falar disso? É que não é só não é o que liga uma casa à outra, né? Só. Sim, sim. É o que liga um papel ao outro e é o que é o que nos leva a deixar uma fase e iniciar outra. São outros ciclos, né? Então, quando se deixa a casa dos pais, a menos que a coisa seja bem construída e a pessoa esteja bem certa daquilo, ela tem um espaço lá, mas aquilo vira um quarto de hóspedes e não mais o meu antigo quarto, que continua sendo meu espaço, né? É quase Uhum. que uma questão de
deixa meu canto lá, porque se der ruim eu tenho minha zona de conforto e segurança, Uhum, né? entende? Então, eu acho assim, Pode tudo falar, isso gente. que a gente está falando são recomeços, né? Então, é a questão da separação, é a questão de sair de casa, é a questão do ninho vazio, como você falou, que tinha uma casa lá, sei lá, com 4 suítes, de repente 3 filhos saem, fica aquele casarão e eu vou para uma casa menor. Então, eu queria, vamos, assim, a gente está com 20 minutos, faltam 10 minutinhos para a live, né? Por isso que é rápido, é gostoso, assim. Vamos, assim, para as dicas do que a gente pode fazer para passar por esse período de uma forma um Uhum. pouco mais confortável, digamos assim, e para que esses profissionais, como eu, como outros profissionais que trabalham, né, com essas pessoas, o que a gente pode fazer para ajudar esse período? Então, pensando primeiro na gente, né? A primeira coisa é conseguir se olhar e se perceber no meio desse ciclo, desse encerramento, início, né? Essa transferência de fases, né? Conseguir perceber, conseguir aceitar que não está tudo bem, não se engana, né? Não finge que está tudo bem e toca o barco mesmo assim, porque é muito mais difícil, né? Empurrar o barco na água é mais fácil do que na terra, né? Então, se observar, se permitir sentir o que está sentindo, né? E se precisar, procurar ajuda, seja numa terapia, seja com alguém que você conhece, confia, seja da forma como você gosta de fazer, vai meditar, vai praticar atividade física, mas sempre percebendo os excessos, porque todo excesso esconde alguma questão, né? De repente eu vou para academia porque eu tô nessa fase, mas a academia me faz bem. E aí de repente aquela pessoa começa a ir todo dia, passa horas, e aí você percebe que isso está fugindo um pouco ao que é saudável, né? Então ter essa percepção de quando as coisas estão fugindo um pouquinho, né? E isso é muito importante de que quem, não só a pessoa, mas quem está próximo, quem tem um vínculo, quem convive, também esteja atento a perceber, né? Se a pessoa está muito triste, se você se pega ainda chorando, mas aquela dor de não me conformo, por que que a pessoa não, por que que a pessoa me deixou, por que que foi isso? Sempre acolhendo essa dor, né? Não adianta quando a pessoa está com raiva, você chega lá e dizer, calma, não fica nervoso. No meio do Uhum. furacão, não adianta dizer isso para a pessoa, porque ela não vai se acalmar, isso só vai irritar. Então, quando envolve um processo de luto, de dor, acolha a dor daquela pessoa, né? Acolha dizendo, sim, eu entendo que está sendo difícil, mas a gente está aqui, vamos pensar para frente, vamos pensar o que que a gente pode fazer, né? E aí cada um segue na sua linha. Essa como vai conduzir essa crise, como vai conduzir essa dor, né? Porque tudo vai de acordo com as crenças, com como a pessoa lida com tudo isso, né? Porque há pessoas que conseguem entender esse desapego da partida de uma forma mais natural, menos sofrida, e há pessoas que não. E uma outra coisa é realmente assim, começar a se reorganizar de dentro para fora, a gente vai colocando. Às vezes não vai, mas começar a observar a organização da casa. O filho que deixa as coisas dentro do quarto da mãe, na casa da mãe, né? É a mãe começar a dizer, filho, eu estou precisando do espaço, vou formar isso aqui um quarto de hóspedes. Eu vou colocar esse teu objeto aqui, porque aos poucos vai dizendo, porque a gente já não está mais morando junto, você não mora mais aqui, né? Vou te receber aqui sempre, mas a gente precisa do espaço, né? Então é uma forma de ajudar, porque à medida que a nova realidade começa a se acomodar, à medida que você começa na sua rotina a perceber que aquilo não é mais do jeito que era, a hora que o desapego começa a ficar em evidência, as coisas vão se acomodando e vão ficando menos sofridas, né? Uhum. Então,
organizar por onde dói menos, né? É o melhor lugar, assim. Então, começar, é quase aquela coisa de comer pelas beiradas, né? Então, quem A gente, trabalha como você, a assim, gente faz muito, a gente faz muito isso no pós-luto, né, Vivi? Então, assim, o que que é menos dolorido? É mexer com documento? É mexer com roupa? É com o quê? Porque cada Uhum. papel, cada roupa vai pegar, vai lembrar, vai ter o momento do choro. Então, o profissional também tem que ter a consideração de começar realmente por onde dói menos. Porque daí aquilo começa a fluir e como você falou, a organização de dentro para fora, mas muitas vezes a gente começando uma organização externa, a nossa cabeça começa a se organizar também. E aí o quanto é Uma importante coisa de a outra. uma ajuda profissional, tanto do lado psicológico como de organização, para que isso possa fluir de uma maneira melhor, né? Sim. E isso ajudaria muito a casos, eu acho que é aconselhável ter alguém com o olhar da terapia, do papel da minha profissão, né? O papel do psicólogo mesmo, ter esse olhar, mas eu acho que a palavra que resumiria bem isso, assim, é amor, né? Você tá lá para organizar, mas você é uma pessoa estranha que está chegando num momento de dor, às vezes, na maioria das vezes, assim, né? Principalmente quando tem. Então, é chegar com carinho, porque quando se chega ao ponto de uma outra pessoa da família pedir auxílio de alguém para organizar, porque aquele familiar não está conseguindo desapegar, é invasivo, né? Isso se torna até invasivo. É outra pessoa vindo tomar decisão dentro da tua dor, né? Uhum. Então, requer muita cautela, requer muito tato e muito carinho mesmo, né? É a questão da empatia, é de você chegar devagar e chegar com respeito, respeitando aquele momento e tentando ajudar aquela pessoa e se perceber que às vezes ela não está no momento, porque o que acontece? Muitas vezes você tira aquela organização estrutural, que é o ambiente, e a pessoa perde a sua referência, né? A pessoa perde a Uhum. sua referência e depois ela se vê no meio daquilo, fatalmente ela pode entrar numa crise de ansiedade e isso piorar o que as pessoas, né? O intuito era positivo, mas pode desencadear uma outra crise, uma outra questão. Então, tanto para familiares, seja o rompimento de uma relação, seja né, os pais que se separaram, o casal que dissolveu sua união e cada um foi para um lado, está se reconhecendo de novo separado, a perda de uma pessoa querida ao longo, né, principalmente casais de muita convivência, a perda de um outro parente, né, um filho e uma questão assim. Todos esses momentos, eles requerem reconstrução, envolvem processos dolorosos, né? Que vai ter apego, não tem como não ter, né? Eu acho que desses todos, o mais difícil é o desapego dos filhos e do casal de longa convivência. Eu vejo que isso são os mais delicados, né? Que provavelmente vai requerer mais tempo, mais delicadeza, mais acolhimento, né? E mais cuidado, e às vezes até mesmo vai precisar da ajuda de um outro profissional de apoio para poder vivenciar essa fase, né? Então, eu penso que seja isso, Gi. Basicamente, assim. Então tá. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, se tiver. Eu vou tirar apenas os comentários agora para a gente bater uma fotinho. Depois eu vou colocar de novo. Se alguém tiver algum. Vamos tirar aqui, peraí. Fazer uma fotinho, Vivi, para registrar esse momento. Uhum. Aquele momento. Aham. Aham. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né? Mas a gente já está aí com 30 minutos, chegamos aos 30 minutos de live.
Mas dá tempo, se Olha, alguém tiver uma perguntinha aí. Vivi, eu queria muito te agradecer de novo, né, por ter aceitado esse convite aí meio em cima da hora, assim, mais ou menos, né? Foi um pouquinho, uns 15 dias aí para pensar em desistir, mas não, mas e conta comigo, né, sempre que precisar. Saudade aí das nossas conversas, né? Eu convidei a Vivi justamente porque como a gente trabalhava com adulto, a gente trabalhou junto, a gente tinha essas conversas aí da questão de desapego, do quanto pais e filhos têm uma relação difícil quando há essa separação, tanto de um lado como do outro, né? uhum. E é isso, eu quero convidar o pessoal que assistiu ou que vai assistir depois. Essa semana a gente ainda tem mais 2 lives, né? Na quinta-feira e no domingo. E semana que vem tem mais 3, né? E contem aí, se tiverem alguma dúvida que não quiserem, né? Não quiseram perguntar aqui, mas podem mandar no direct da Vivi. Qual que é o teu Insta, Vivi? Porque depois daí já fica É gravado. este que está aqui comigo, Vive com o Zati, né? Tá aqui junto com o teu perfil, né? Quem quiser pode me mandar uma mensagem ali pelo direct, né? Terei maior prazer em ajudar a responder e orientar se for o caso. Isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigada aí por estar junto com a gente nessa meia horinha. Beijo nos gatos, nos filhos, no povo. E pode deixar. Muito obrigada. Agradeço imensamente, Gi, por ter lembrado e pela oportunidade. E sabe que pode contar comigo, né? Sei. Bom, um beijo, agradeço a todos os meus amigos e tantas pessoas queridas aqui acompanhando, né? Obrigada por terem participado, né? Deixa eu voltar Um aqui e ver beijo. se tem alguma. Eu não achei, não vi nenhuma pergunta aqui, mas Não, bom, não se vi passou, também, aí qualquer coisa manda mas depois no direct. pode procurar por mim ou pela Gi que a gente vai responder, Isso aí. né? Valeu, galera. Então tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Gi.